Queridos amigos, boa tarde a todos. Eu escutei 50% dos encarnados, a maioria foi desencarnado. Então eu gostaria de ouvir 100% para poder a gente iniciar bem legal. Boa tarde a todos. Tá vendo que o segundo é sempre melhor? Que a paz de Deus e de Jesus permaneça nos envolvendo hoje e sempre. É sempre motivo de muita alegria nós retornarmos a essa casa de oração, de trabalho, de amor, para que possamos juntos estabelecermos algumas reflexões salutares acerca da mensagem espírita, que tanto colabora para o despertar das consciências humanas. Trazemos um abraço fraterno e amigo de todos que fazem o Grupo Espírita Seara da Caridade, o GESC de Igaraçu, e formulamos, desde então, votos de muita paz. Se fizermos uma reflexão histórica, iremos perceber que em todas as épocas da humanidade, Deus sempre encontrou a sua forma de nos enviar a mensagem do amor. Iniciando a nossa passagem, o nosso voo pelas terras do Egito, por exemplo, iremos encontrar na figura incomparável de Akenaton a grande iniciativa de apresentar ao povo, à humanidade da sua época, os conceitos inovadores na perspectiva de um Deus único, lançando dessa forma a maneira de enxergar uma nova perspectiva de vida em cima de um único Deus. É Akenaton que, ao seu tempo, vai nos trazer a personificação de Deus na figura do Sol, apresentando-nos Deus como sendo esse ser que dá-nos a luz, favorece-nos a vida e colabora para as múltiplas circunstâncias da nossa existência, apresentando Deus como sendo esse ser que, por maior que seja a noite, por maiores que sejam as dores e aflições, haverá o tempo em que no horizonte surgirá novamente para um novo dia e um novo chamado ao aprendizado espiritual. Foram 16 anos de tentativa contínua de apresentar ao Egito da sua época uma nova mensagem. Uma mensagem de paz entre os povos, uma mensagem de concórdia e de fraternidade. Abrindo mão dos conceitos bélicos, de buscas pelo poder, de buscas por territórios, colocando inclusive em muitas dessas lutas, sangues inocentes no solo do Egito. Era uma nova era, uma nova perspectiva, uma nova maneira de se enxergar o mundo. Porém, como a natureza não dá saltos, uma humanidade profundamente bélica, que ainda se pautava nos valores materialistas, talvez não conseguiram compreender bem a mensagem de Akenaton. Uma mensagem de paz, uma mensagem espiritual. E eis que passam-se os anos, mas Deus não esquece dos seus filhos. E envia-nos aquele que viria a ser conhecido como o grande legislador da humanidade, que apresentaria as bases de uma nova postura ética e comportamento no solo egípcio ainda, de nome Moisés. É Moisés, aquele jovem inovador, estratégico, sábio, que convivendo dentro dos palácios do faraó, conhecendo de leste a oeste, de norte ao sul, todas aquelas terras dominadas pelo poderio do faraó, é ele que estabelecerá, no momento específico da história, um dos grandes fatos registrados pela nossa historiografia, o êxodo do povo hebreu. Interessante que no tempo em que Moisés apresenta a perspectiva da libertação,
que não é uma libertação puramente materialista, material, o sentido da escravidão do povo hebreu no Egito, mas a libertação das ideias, dos conceitos, e apresenta a perspectiva de um Deus único, um Deus que é justo, um Deus que oferece-nos aquilo que nós precisamos e lança-se com esse povo pelo deserto na busca da terra de Canaã. Interessante, porque Moisés passa absolutamente 40 anos trilhando com o povo no deserto. Alguns geógrafos da atualidade vão dizer que o percurso a pé duraria em média 3 meses para ser concluído. Porém, Moisés passa 40 anos numa tentativa estratégica de haver a modificação daquelas gerações. Os novos, ao renascerem, fossem absorvendo os novos conceitos e uma nova humanidade, pautada numa perspectiva de um Deus único, pudesse agora entrar nessa nova terra e estabelecer suas relações sociais de maneira mais pautada nessa questão equânime de entender Deus como sendo todo justiça, amor e bondade. Porém, por maiores que tenham sido as tentativas, os esforços do grande Moisés, sendo ele, inclusive, o grande responsável por, no momento específico da história, subir no famoso Monte Sinai e ter aquilo que nós registramos como sendo uma das primeiras, talvez, psicografias da história, a Tábua dos 10 Mandamentos, onde lá era estabelecido um princípio ético de comportamento, tendo como base o amor e tendo como objeto, como fundo, como fim de adoração maior, Deus. Deus que se concentrava no amor e que se encontrava na relação que se tinha com o outro e consigo mesmo. Mas era um passo. Era um passo de uma humanidade que estava saindo de um período extremamente materialista e belicoso, para agora iniciar a sua trajetória na compreensão de um Deus único. É claro que isso representa uma evolução, mas uma evolução que não é completa, porque ainda tinha que se estabelecer algumas regras de convívio social, dentre elas, a famosa regra do olho por olho, dente por dente. Por maior que tenha sido a mensagem do Monte Sinai, a humanidade ainda precisava de um objetivo maior, que só viria alguns anos depois. Porém, Deus não deixou de enviar a sua mensagem de amor aos seus filhos. E alguns anos depois, iríamos encontrar, numa das maiores escolas filosóficas que o mundo tem notícia, a figura extraordinária de Sócrates, passeando pelas cidades de Atenas, ensinando a todos os princípios básicos do processo do autoconhecimento, apresentando-nos as nuances basilares do conceito sobre a alma, sobre a imortalidade dessa alma, sobre a continuidade da vida e aquilo que verdadeiramente importa, como sendo os valores, as virtudes que se podem carregar no coração. É Sócrates que, por exemplo, vai protagonizar um dos mais extraordinários fatos da história grega, quando os seus discípulos voltavam extremamente esbaforidos do templo de Delfos, onde a pitonisa havia profetizado que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E naquele momento em que o grande mestre socrático estava diante dos seus discípulos, que o veneravam como sendo o maior do mundo, ele aproveita o ensejo para dar a grande lição. Naturalmente, ele não rechaça a possibilidade de ser grande, de ser o maior da Grécia, mas ele inquire a todos para uma postura científica de ir em busca de querer comprovar que de fato ele era o mais sábio. Ele então lança-se para a sociedade ateniense, na busca de compreender se havia alguém que sabia do conceito de algo melhor do que ele.
E eis que ele começa a sua trajetória buscando querer conhecer o que é a coragem. E para saber o que é coragem, Sócrates procura o comandante Lísias, do exército ateniense. E ao lançar-lhe a pergunta o que seria coragem, o comandante Lísias vai lhe dizer que coragem é diante de um inimigo nunca recuar, sempre ir para frente, sempre avançar. E Sócrates, dentro do seu processo, da sua maiêutica, relança uma outra pergunta para dizer assim: bom, considerando que o seu inimigo esteja muito mais bem preparado do que você, não é prudente você dar alguns passos para trás para que depois reformule a estratégia e volte a contra-atacar? Sim, exatamente. Mas você acabou de dizer que coragem é nunca recuar. E o exército ateniense é famoso por sua coragem. Depois de tantos questionamentos, o comandante começou a ficar naquilo que o nordestino chamaria de arretado. E diz para Sócrates: eu não sei o que é a coragem. E Sócrates responde: bom, eu também não sei. E depois de tantas questões, Sócrates chega à conclusão que a pitonisa do templo de Delfos estava certa. Ele era o homem mais sábio da Grécia. Porque enquanto que todos os outros achavam que sabiam de alguma coisa, ele era o único que sabia que nada sabia. E tinha o conhecimento do que era mais importante, da condição sine qua non para o progresso e o avanço intelectual de um ser, que é o conhecimento da própria ignorância. É Sócrates que lança essas bases das relações com o mundo e com o ser, mas que não foram suficientes para nos fazer progredir. Porém, Deus não desamparou ainda nenhum de seus filhos. E eis que após alguns anos, aproximadamente uns 4 a 5 séculos, a Terra iria ser o berço da encarnação do próprio amor. Era o momento em que o mundo iria presenciar o instante máximo de luz, em que o próprio governador do planeta viria se fazer homem para nos ensinar a amar. Foi o momento em que o próprio amor encarnou para nos ensinar a amar. A mensagem de Jesus foi tão impactante que no século XIX, Ernesto Renan, o admirável e imortal da Academia Francesa de Letras, vai ter a oportunidade de dizer que o nascimento de Cristo é o fato mais importante do mundo. Porque enquanto que todas as outras personalidades encontraram o seu lugar na história, Jesus foi o único que dividiu a história. Ele representa uma nova era, uma nova maneira de pautar as relações humanas, tendo agora como premissa, capaz de ser vista na prática, como é que deve ser realizado o amor. É Jesus, pelas suas andanças no planeta, que vai nos ensinar não só pelo verbo que contagiava as multidões, mas sobretudo pela prática que sensibilizava até os mais endurecidos, ao ponto de todos os espíritos que biografaram sobre Jesus dizerem que diante dele ou se o amava ou se o odiava. Não se era possível ter os dois sentimentos ao mesmo tempo. Ele dava oportunidade para que pudéssemos extrair aquilo que tínhamos de melhor em nossos corações. Mas era ousado ao seu tempo. Ele havia vindo para nos apresentar uma perspectiva nova. Pela primeira vez, teríamos um dos mais extraordinários conceitos de Deus. Deus é amor. E no monte ele afirma: Pai nosso que estais nos céus. Deus é amor. Deus é Pai. Somos filhos de Deus. Temos o mesmo Pai, que é amor, somos filhos do amor. Jesus apresenta-nos dessa forma e lança como base fundamental para o equilíbrio entre as nações e os povos o processo da amorosidade.
É Jesus que vai nos dizer: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Perdoa não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Mas é Jesus também, o amor encarnado, que iria nos dizer: precisarei ir, mas não vos deixarei órfãos. No momento específico, vos enviarei um outro Consolador. E este se encarregará de vos ensinar todas as coisas que por ora não me é possível fazer. Nesse voo profético de Jesus, lançaríamos-nos alguns anos mais para frente a contribuição de inúmeras almas que, em nome de Cristo, apresentariam ao mundo a verdadeira escola fraterna de amor, da qual todos nós devemos ser discípulos, o nosso próprio coração. Acolhendo vidas, consolando a todos que chegam. E para isso, talvez a história registra como um dos melhores e maiores celeiros onde o amor cristão se faz presente, a casa do caminho, com os homens do caminho. A figura de Pedro, de João, de Tiago, de todos esses que representaram a continuação da obra. E mais para frente, a figura incomparável do transformado de Damasco, Paulo de Tarso. E a quem nós devemos uma profunda gratidão, porque é Paulo de Tarso o grande responsável por hoje nós conhecermos Jesus da maneira íntegra como nós temos a oportunidade de conhecer. E segue os anos à frente. Chegamos no ápice em que institucionalizamos os conceitos de Cristo. A mensagem moral é colocada na cama para dormir, e eis que graceja na terra o absurdo dos dogmas. Vivemos a idade das trevas morais de conhecimento, de razão. Entramos na Idade Média, onde nós fomos tolhidos na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade de projetar o pensamento para construir e ser feliz. Porém, Deus não nos deixa sem os seus mensageiros. E eis que nasce no solo da terra aquele que viria a ser a estrela de Assis, Francisco de Assis. Recebendo aquela voz, aquela mensagem que lhe diria: Francisco, restaura as minhas igrejas. E talvez nós teríamos o início, ou o registro de uma das primeiras campanhas do quilo da história, quando Francisco sai com a sua carroça, coletando pedras para construir a igreja de Cristo. Mas no meio da construção ele ouve mais uma vez: Francisco, não são as igrejas de pedra, e sim o coração dos homens. E mais uma vez, nós podemos presenciar na terra a figura humana ensinando-nos a amar. Amar as plantas, amar os animais, amar o próprio semelhante, numa postura de enxergar o lado espiritual muito mais do que as questões da materialidade. Mas ainda assim, nós continuamos a avançar no campo das ideias. Alguns anos depois, século 17, a humanidade tem a oportunidade de ter um dos maiores intelectuais que esse planeta teve, um dos espíritos de vanguarda mais extraordinários que temos notícia, o senhor John Amos Comenius. Um dos grandes intelectuais que viria a falar de uma perspectiva nova de educação. Educação no sentido de desabrochar as potencialidades que trazemos no coração. Uma educação que, inclusive, ele pensava ser inclusiva, participativa. Uma educação onde todos pudessem aprender tudo no conceito da Pampédia. E seria Comenius a semente que no século XVIII viria a germinar na figura de Jean-Jacques Rousseau. Um dos grandes intelectuais da Revolução Francesa. O mundo ebulia de ideias.
O século XIX começavam a germinar as grandes ciências humanas. Nós começávamos a ter as guerras com a religião. A ciência querendo o seu posto, querendo o seu lugar. A grande massa humana começa a dar mais atenção aos cálculos, aquilo que era exato, aquilo que era possível ser comprovado. E Rousseau, na perspectiva social, no livro Emílio, abre as páginas grandemente elencadas, colocando: o homem é bom, mas o meio o degenera. Mas o meio também pode passar a ser bom se os homens passarem por um largo processo de autoconstruírem-se para passarem também a ser bom. É uma interdependência do meio com o indivíduo, mostrando uma educação que tem como foco a transformação social. E Rousseau, esse grande intelectual que impacta as ideias na França, em todo o Reino Unido, que vai trazer-nos os ideais da igualdade, da liberdade, da fraternidade, torna-se semente para, no século seguinte, vir a germinar na figura do célebre Pestalozzi. Aquele que ficou conhecido como sendo o pai do afeto na educação. É Pestalozzi o responsável por trazer uma educação diferenciada, que enxergasse a criança não na sua perspectiva materialista, mas como um ser em construção, como um ser que estava se moldando, como um ser que correspondia ao exemplo e ao estímulo dos mais velhos. E é importante essa contribuição de Pestalozzi, principalmente no seu castelo inovador na Suíça, na cidade de Verdun, quando ele nos apresenta a ideia de que era preciso que nós pudéssemos superar o tempo em que a criança era considerada um adulto em miniatura e passaria agora a ser um indivíduo com potencialidades a serem desenvolvidas. E é nesse castelo, dessa pedagogia inovadora, que ensinava o ensino interreligioso, que ensinava os processos interdisciplinares, que não castigava, que não colocava métodos castradores pedagógicos, mas pelo contrário, debatia as ideias, era preocupado com a exatidão das palavras, era preocupado com o empirismo das ideias, das observações dos fatos, que um jovenzinho, um menininho, de aproximadamente 11 anos de idade, vai ter a oportunidade de chegar. Esse menininho chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ou o menino Rivaio. Queria receber de Pestalozzi as mais extraordinárias reflexões acerca da educação. A educação como foco na sociedade, a educação que transforma, a educação que favorece o progresso do ser, a educação que dignifica, a educação que constrói. É no castelo de Verdun que teremos um dos grandes discípulos de Pestalozzi, o menino Rivaio, que aos 14 anos, na sua própria casa, já abria o salão de estudos para ajudar os colegas menos adiantados, que aos 18 anos se formava em ciências e em letras, e era um dos grandes pesquisadores da França, contribuindo com obras literárias, com pesquisas, iniciava seus estudos do magnetismo, lançava-se na compreensão das ciências, debatia as ideias, gostava de comprovar aquilo que ele debatia, e ao tornar-se um senhor Rivaio, o professor Rivaio, tem a oportunidade de, uma dessas tardes, andando mais especificamente pela rua de Sèvres, no coração de Paris, encontrar com um dos seus grandes admiradores, o senhor Fortier, que lhe havia apresentado naquele momento uma tal de reunião de mesas que giravam, mesas que respondiam às perguntas, mesas que correspondiam de maneira inquietante e tiravam todo mundo do sossego e, em alguns casos, até chegava a diversão. E aí teremos
uma das mais extraordinárias frases do menino, ou agora do senhor professor Rivaio, quando ele vai dizer ao senhor Fortier: se for possível, alguém me provar que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, eu me convenço que ela pode responder a perguntas inteligentes. Caso contrário, não passa de uma variação do magnetismo. É a sua postura científica, de não acreditar naquilo que é lúdico, mas de comprovar os fatos e deduzir as consequências que dali estão, ainda em estado latente. Mas alguns anos depois, alguns instantes depois, na verdade, na casa da senhora de Plemezon, no bairro, em uma das grandes centrais, na verdade, urbanas daquele tempo, aquele jovem, aquele professor, vai ter a oportunidade de comprovar que aqueles fenômenos não eram invencionices. Não era algo que era feito de forma lúdica para entreter as pessoas. Realmente acontecia. As mesas giravam, as mesas respondiam às perguntas através de pancadas na linguagem tipológica. Como deduzir isso? Como entender esse processo? Era o magnetismo ou não era? E em uma dessas noites, a própria mesa, o próprio fenômeno se revela, dizendo que eram os espíritos os responsáveis por aqueles fenômenos. E quando questionam-lhe quem são os espíritos, vem a resposta: são os homens que viveram na terra. Dando nesse momento abertura para uma nova era, para uma nova maneira de enxergar a vida. A vida agora ganha um duplo e mais amplo sentido. Não somos apenas um corpo de carne, não somos apenas um amontoado de células regido pelo sistema nervoso central. Somos um espírito que estamos em uma experiência material para progredir. O mundo invisível deixa de existir, passa a tornar-se próximo a nós, passa a ser estudado. Kardec lança-se na busca do estudo incessante, na compreensão daqueles fenômenos, na compreensão daqueles fatos. Buscava deduzir princípios, lançar propostas, comprovar as respostas. Um largo processo de pesquisa exaustiva, ao ponto dele próprio ter declarado que o Espiritismo foi a obra da sua vida. Ele dedica-se de forma exemplar à pesquisa incessante, dia após dia, buscando estruturar um pensamento de princípios lógicos, buscando entender a origem e a natureza desses espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Dessas grandes investigações, desses grandes estudos, dessas grandes buscas e de noites não dormidas, noites debruçadas pelas reflexões, debruçadas nas conclusões, debruçadas em lançar ao mundo sementes que pudessem a nos apresentar uma nova forma de enxergar a vida. A morte não seria mais o fim, meus amigos. A morte ganharia agora o seu lugar no processo evolutivo humano como sendo apenas um instante de passagem, e não mais como a finalidade de todos nós. Nós não vivemos para morrer. Nós não vivemos para o túmulo. Nós vivemos para o grande processo do crescimento espiritual, através das múltiplas relações a que todos nós estamos inseridos. Os processos reencarnatórios começam a ser explicados. E a partir de então, começa-se a dar explicações para uma série de fenômenos que até então não se havia uma justificativa plausível, a não ser a forma turva da religião de apresentar Deus como sendo o grande selecionador das espécies. Por que é que existem crianças que nascem com deformações genéticas?
Por que é que uns nascem ricos e outros nascem pobres? Por que é que uns aparentemente são bons, mas vivem sofrendo, e outros só fazem o mal e nada lhe acontece? A reencarnação começa a dar explicações para os fatos. É possível se comprovar a existência da alma. É possível comprovar que a morte não é o fim, porque aqueles que morreram voltaram para falar como era a vida do outro lado. E teríamos a oportunidade de ter todos esses registros nas obras extraordinárias. Começando por aquela que numa tarde de sábado, do dia 18 de abril de 1857, quando o rio Sena, de forma tranquila, passava por Paris, no coração da cidade, no Palais Royal, na Galeria de Orleans, naquela loja do senhor Danty, o senhor Kardec apresentaria-nos o Livro dos Espíritos, dando início a um processo de construção e debate de ideias para construir uma nova postura ética e comportamental na Terra. O Espiritismo veio para promover o avanço da humanidade e não apenas para ser mais uma escola religiosa a ser reduzida a uma vivência de templos ou de igrejas. Kardec, ele apresenta-se em público, disposto a dialogar. Não é à toa que a base do Livro dos Espíritos é perguntas e respostas, sobre todas as relações que nós podemos ter notícia, as questões das causas primárias e de Deus. Kardec, preocupado inclusive com o conceito de Deus, questiona logo na primeira pergunta: o que é Deus? E a resposta é extraordinária: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas é aquele grande missionário que veio, a pedido do próprio Jesus, apresentar no seu tempo, no momento em que as ideias já se encontravam amadurecidas o suficiente, todas aquelas coisas que deveriam ser ensinadas e que Jesus, a seu tempo, não pôde ensinar. Mas era o próprio Cristo, que na figura do seu discípulo fiel, Kardec, apresentava-nos a oportunidade de refletir acerca desse mundo, o mundo dos espíritos, o mundo que é nosso, porque nós somos espíritos e estamos inseridos nessa realidade. Mais para frente, Kardec, não contente com a obra, lança-nos aquilo que viria a ser conhecido como sendo o Livro dos Médiuns, considerado um dos maiores tratados de paranormalidade que a Terra tem até hoje. Ao seu tempo, Kardec lança uma revista em cima de um conceito que ainda não era bem desenvolvido, que eram as questões da psicologia. Mas Kardec intitula a Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, onde ele conversava com a sociedade da sua época, onde ele apresentava e debatia as ideias. E Kardec nunca teve a preocupação de querer convencer ninguém, tanto que é pressuposto doutrinário a doutrina espírita não ser proselitista. Não é preocupado em converter ninguém. Não é preocupado em pegar o banquinho e ficar em praça pública, querendo arrancar o povo das suas ideologias para se tornarem espíritas. Não. Kardec respeitava a liberdade de pensamento, a liberdade de reflexão, e ele acreditava que a humanidade seria capaz de desenvolver mecanismos intelectuais ao ponto de conseguir deduzir as mesmas consequências éticas e morais que ele deduziu das relações com os invisíveis. Tanto que existe uma obra que ela não é muito divulgada e também não existe mais a edição dela, que é a obra em que Kardec apresenta o que viria a ser uma biblioteca espírita.
E nessa obra, Kardec faz uma coisa inovadora. Ele coloca lá aquelas obras que viriam a ser de cunho espiritualista e tal, mas ele também coloca obras que falavam de outras religiões e obras que atacavam o espiritismo. Porque ele acreditava que as pessoas, tendo acesso a livres ideias e a livres pontos de vista, seriam capazes de concluir por si só aquilo que realmente era fato e era possível de ser comprovado. Então ele não tinha preocupação de converter ninguém, ele debatia as ideias. Quem aqui, ao ler o livro O que é o Espiritismo, não identifica essa característica de Kardec? Em que ele ali conversa com o cético, com o crítico, com o padre, em que ele ali conversa com a personificação de características humanas que ainda hoje nós encontramos. Pessoas que dizem que não acreditam na reencarnação, quando recentemente nós temos os grandes centros de pesquisas da humanidade já falando da reencarnação como sendo uma lei biológica. De pessoas que dizem que é impossível haver a comunicação com os espíritos, quando já temos os mais notáveis cientistas da paranormalidade apresentando fatos, e contra fatos, às vezes, não há argumentos contrários. Não é fruto da imaginação, é fruto de uma decorrência natural de uma vida, a vida dos espíritos, a nossa realidade. E Kardec apresenta-nos isso e todas as nuances em todas as suas obras. Que grande contribuição ele não nos deu quando nos apresenta as páginas luminosas do Evangelho segundo o Espiritismo, dando-nos uma noção agora mais aprofundada, não dos costumes da época de Cristo, mas dos conceitos morais que ficaram na cama dormindo. Ele acorda e coloca a serviço da humanidade, apresentando-nos de maneira mais clara por que é que às vezes nós sofremos o que sofremos. Por que é que existem dores que nós tentamos explicar e não conseguimos? Por que é que existem situações em que é preciso se haver o esforço moral para suportá-las? Porque há mais méritos do que se nós fôssemos os violentos do passado. Por que é mais vantagem ser pacífico do que ser violento? Mas na frente ele vai nos presentear, por exemplo, com o livro O Céu e o Inferno, onde vamos ter as páginas, os depoimentos daqueles que já partiram e vieram dizer como é a vida do outro lado, colocando por terra o conceito de céu e inferno como sendo espaços geográficos e passando a ser agora céu e inferno, estados de consciência. Há pessoas, e a gente tem que convir, que vivem uma perturbação tão grande que você olha assim e diz, fulano está vivendo um verdadeiro inferno. Mas tem pessoas que vivem numa plenitude, numa tranquilidade moral, do seu compromisso ético frente à vida, que vivem numa tranquilidade tão grande que vivem um verdadeiro céu. São estados de consciência. E quando não, ganhamos também o livro A Gênese, onde os milagres e as predições de Jesus são explicados à luz da doutrina espírita. Então esse missionário, ele veio para nos apresentar uma nova ciência, a ciência do espírito imortal, o paradigma novo, que iria colocar por terra os conceitos materialistas. O próprio Kardec declara em todas as suas obras, o maior inimigo do espiritismo é o materialismo. Então nós temos como compromisso tirar a humanidade desse olhar pautado naquilo que é matéria, naquilo que morre, naquilo que passa, e focar naquilo que verdadeiramente é importante, naquilo que o próprio Cristo já havia dito quando nos diz, amontoas tesouros no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem e os ladrões não podem roubar. O que são os tesouros no céu, senão as virtudes, o desenvolvimento dos sentimentos para atingir o ápice deles, que é o amor. Espiritismo
inclusive neologismo. Kardec cria a palavra espiritismo. E diz que todo aquele que busca seguir e viver esse conjunto de princípios é, portanto, espírita. Essa preocupação das palavras é herança de Pestalozzi em Kardec. Explica o que é alma, os conceitos de Deus, debruça-se sobre as características de Deus. E aí vai nos apresentando de forma lógica, racional, estabelecendo inclusive a nova aliança, o casamento perfeito que havia ficado no divórcio no passado, a fé e a razão. Mas não uma fé cega, nem uma razão longe de sentimentos, mas agora uma fé capaz de encarar a razão, e desse processo de união entre fé e razão, nós termos condição de darmos largos passos no nosso próprio progresso espiritual. Mas nós também queríamos aproveitar, meus amigos, esse dia em que nós, de forma tão solene, lembramos do Senhor Kardec, dos 150 anos em que ele retorna com a missão cumprida à pátria espiritual, de outros Allan Kardecs que se encontram no anonimato, de outros Kardecs que não são vistos na história, que os livros não registram, mas que são tão importantes quanto o próprio codificador. Gratidão aos Kardecs que dedicam as suas vidas ao próprio Espiritismo. Gratidão àqueles que assumem a responsabilidade de dirigir as instituições. E se nós soubéssemos as dificuldades que se passam na mente daqueles que presidem as instituições espíritas, nas nossas orações diárias, nós iríamos orar por todos eles. São Kardecs da atualidade também, que se encontram em todos os trabalhos da seara espírita. Gratidão àqueles que enfileiram os caminhos de apresentar às crianças e aos jovens a mensagem transformadora que Jesus nos trouxe. Gratidão aos evangelizadores, a esses que recebem as crianças e os jovens e buscam com seus esforços apresentar conceitos para um comportamento novo e para uma sociedade mais justa. Gratidão àqueles que conseguem abrir a boca para apresentar a doutrina espírita nas tribunas, nos grupos de estudo. E gratidão aos falantes, porque todo grupo de estudo tem aquele que é o mais falante. É aquele que todo mundo deixa falar. Quando ninguém tem o que dizer, bota fulano, ele sabe o que dizer. Gratidão por esses também, que têm a coragem de falar. Principalmente em um mundo onde nós somos convidados todos os dias a darmos atenção às coisas materiais e só nos lembramos das coisas espirituais quase sempre quando a dor visita as nossas portas. É que a gente lembra-se de nos ligarmos com as coisas espirituais. Gratidão àqueles que acordam-se cedo ou vão dormir tarde, fazendo pesquisas para nos apresentar obras dignas e sérias para serem estudadas. Gratidão aos médiuns, que nos apresentam a oportunidade do intercâmbio com o mundo dos invisíveis. E que nos dão a chance do consolo, de que aqueles que partiram não foram embora para sempre, voltam, e que na verdade nem foram, continuam conosco. Quem nunca se sentiu tocado e sensibilizado quando leu uma obra psicografada, de cunho autenticamente espírita, e ali não despertou a consciência para a nova forma de pensar e de existir?
veio pelas mãos laboriosas de um médium, que dedicou-se, que abriu mão do seu tempo para empreender esforços em prol de uma causa muito maior. Gratidão àqueles que se juntam a tantas mãos para realizar o trabalho da ação e promoção social, que acreditam que é possível olhar os mais desfavorecidos e dar a eles o olhar da dignidade humana que a sociedade precisa despertar. As leis são cada vez mais rígidas, e isso não é indicativo que estamos progredindo, pelo contrário. É a representação de que nós ainda estamos muito rudes no quesito da amorosidade. Porque leis rígidas, elas existem para segurar uma humanidade que é muito feroz. O próprio Kardec vai ter a oportunidade de conversar com um espírito que habitava o planeta de Júpiter, considerado o planeta mais evoluído do sistema solar. E no diálogo que consta na Revista Espírita, Kardec pergunta como eram as características, e ele vai dizer: lá não existe leis humanas, porque o que rege são as leis de Deus. Lá não existe a questão da necessidade de se iluminar com o sol, porque as pessoas têm a luz própria capaz de iluminar umas às outras. E quando Kardec, analítico que era, procura fazer uma comparação, o que seria em Júpiter o homem mais evoluído da Terra, o Espírito diz que seria algo parecido com o que na Terra são os macacos. Tamanho o nosso atraso espiritual. Nós estamos, portanto, diante de uma ciência nova, no meio de tantos tarefeiros que estão na fileira do Cristo, para colaborar para um mundo melhor, amando, tolerando, respeitando, fazendo a diferença onde estão, sendo éticos, amistosos com as diferenças. Nós aqui temos o grande compromisso de quando sairmos daqui, não sairmos do mesmo jeito que entramos. Sairmos melhores e mais decididos a construir um mundo melhor, onde nós estivermos, com quem a gente estiver. No ambiente de trabalho, eu posso construir, sim. Há tantas pessoas que estão nas fábricas, que se encontram no comércio, tristes, depressivas, cansadas, oprimidas, e às vezes uma única palavra consegue transformar o dia todo de uma pessoa. Quem está disposto para ser sol na vida de alguém? A mensagem espírita, ela nos conclama a isso. A proposta que Kardec foi o grande mensageiro é a de mudar a humanidade moralmente, através de novas ideias e de uma nova forma de pensar e de viver. Eu sempre pergunto, a título de provocação mesmo, e aí estamos chegando ao final, quem aqui, e aí para não ser muito injusto no dado estatístico, eu sempre começo com o ano passado, quem aqui disse para a pessoa que convive, a pessoa que está próximo, eu te amo, levanta a mão. Ok? Quem aqui em 2019 já disse para essa pessoa, ou para essas pessoas, eu te amo, levanta a mão. Glória a Deus, né? Melhoramos. Quem aqui, mês passado, disse eu te amo? Continuamos firmes no Senhor. Quem aqui, semana passada, disse eu te amo? Opa! Quem aqui ontem disse eu te amo? Já diminuiu um pouco. Agora vamos para a pergunta mais crucial. Quem aqui disse hoje eu te amo? Levanta a mão. Temos então o compromisso de pelo menos darmos o primeiro passo dizendo que ama, porque depois fica mais fácil de verdadeiramente amar. São chegados os tempos e não há tempo a perder, meus amigos. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer.
acolher corações, amar, que é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade, e brilharemos sempre assim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Muito obrigado.